Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. O que vai acontecer? E eu passarei o quê? Pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei como? Pulando e dançando em sua presença. Aleluia, pode glorificar o nome do Senhor. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei como? Pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando. Então eu direi o quê? Oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito. Passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Força mais uma vez. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, oh, aleluia, eu passarei. A graça e a paz. Graças a Deus, mais uma vez, você nos permite entrar no seu lar através dessa programação, programa Mensagem de Esperança. Deus tem uma palavra para o teu coração. A mensagem baseada no capítulo 18 de Jeremias. Deus tem um toque, uma perfeição, um mover na tua vida. Assista essa mensagem e seja edificado e abençoado no nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Versículos 1 até o 4. Primeiro versículo até o 4. Que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Amém? Eu sei que você que está há um tempo na igreja já, você deve ter ouvido inúmeras vezes
sobre essa passagem. Você já ouviu muitas pregações sobre esse tema. Se você não está há muito tempo na igreja, é bem provável que até algumas vezes alguém falou algumas coisas sobre a questão de vaso. Existe até algumas coisas do linguajar, ou das manias ou maneiras de falar entre os cristãos, de chamar a pessoa de vaso. Talvez você não está acostumado na igreja, mas você já viu alguma pessoa que é crente falar com o outro: ei, vaso, benção. Aí o outro responde: tranquilo, vaso, cheio da glória. O que esses caras estão falando? Que negócio de vaso para lá e para cá. Tal. Alguns lugares existem até encontros de vaso. Coisa fenomenal assim que eles fazem e tal. Mas é uma expressão bíblica, e aqui nós temos essa passagem muito conhecida da palavra de Deus, que vem falar para a gente sobre alguns aspectos que são muito importantes nesse texto que nós queremos abordar com os irmãos, e certamente vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu começo fazendo uma reflexão com vocês, que talvez você mesmo já se questionou sobre isso. Por que tantas pessoas vivem tão mal? Nós olhamos para o mundo hoje, irmãos, nós vamos perceber isso. Independente da classe social que essa pessoa está, independente da sua situação financeira, independente da família, há constantemente essa observação de que pessoas, elas não vivem bem. O tédio, mediocridade, tem assolado, tem sido uma característica da nossa cultura. E como é difícil hoje em dia também, você ver alguém em que você diz assim: olha, eu admiro aquela pessoa. Se é difícil você ter alguém para admirar, imagina alguém para imitar. Alguém que fala assim: olha, eu quero seguir os passos daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, como um exemplo para a minha vida. E nós olhamos para o mundo dessa maneira. Muitas vezes os artistas famosos que estão por aí, que procuram entreter as pessoas, para que as pessoas possam se ocupar na sua ociosidade, ou mesmo quando nós olhamos para essas pessoas, buscando ver naquilo que elas estão fazendo, nas suas representações, nas suas histórias, algo que a gente possa se identificar e encontrar resposta para as nossas vidas. As pessoas olham buscando resposta para as suas vidas, mas vemos muitas vezes as pessoas carregadas de imoralidade, de vidas difíceis de você observar e seguir. Nós encontramos até mesmo dentro da área esportiva, dos atletas, muitas vezes seres ricos, mimados, arrogantes. Outros sentido, se nós formos falar então da vida política, a gente vai encontrar cercado por corrupção. Até mesmo na área religiosa, muitos líderes religiosos são inescrupulosos, vivem de forma que vivem para si mesmo, não vivem para aquilo que é a sua vocação. E nós olhamos para este mundo de famílias desestruturadas, de crimes, suas mais diversas formas, e nós concordamos com alguém que já disse que o homem moderno é um empreendimento sem futuro, que não tem solução para ele, que não tem jeito para tudo isso. E aí nós olhamos e tentamos olhar para o que Deus tem a responder sobre isso, qual é a resposta da palavra de Deus sobre essa questão de por que tantas pessoas, não é mais algumas pessoas, por que tantas pessoas vivem tão mal. E a gente entende pela palavra de Deus que essa malignidade que há no mundo, que há nas pessoas, é resultado de escolhas que o homem fez, de viver desconectado com Deus, de viver uma vida alienada do seu Criador, de viver uma vida independente daquilo que Deus pensa e quer sobre nós. O homem buscou a sua emancipação espiritual e ele quis viver das suas próprias escolhas, daquilo que ele mesmo quer fazer, independente ou não pensando ou nem querendo ouvir o que é que Deus poderia ou gostaria de dizer para ele sobre a sua vida. As pessoas se acham autossuficientes e que podem e têm as respostas para todas as coisas. Mas, apesar de tudo isso, Deus ainda mostra um amor
imenso e intenso pela sua criação, e Ele ainda deseja, de forma amorosa, resgatar-nos e fazer com que a gente tenha uma vida alegre e abundante. É desejo de Deus que nós vivamos aqui neste mundo de uma forma abundante, de uma forma feliz, de uma forma alegre. E esse texto de Jeremias, nós olharmos para ele, para todo o contexto que o envolve, Jeremias também vivia num mundo difícil. Para você entender um pouquinho o mundo de Jeremias, era um mundo de falsa religião. A religião estava divorciada de Deus. A religião que deveria ter a função de ligar o homem a Deus, estava fazendo exatamente o contrário, afastando o homem de Deus. Existia a tirania política. Os que dominavam o mundo eram tiranos. Existia a opressão dos ricos, miséria, morte. Nesse mundo, nesse contexto de mundo, nesse contexto social, Deus levanta Jeremias, Deus chama Jeremias para entregar uma palavra, para falar com o povo, para ser um canal de comunicação entre ele, o Criador, o Deus eterno, e as pessoas que viviam naquele tempo. E essa mensagem que ele entrega para Jeremias, não era só para o mundo de Jeremias, mas era também para o nosso mundo. É uma palavra atual, é uma palavra que ainda hoje se encaixa perfeitamente nas nossas vidas e que vem trazer respostas para a gente de muitas situações, de muitos episódios e características do tempo em que vivemos. Uma das coisas que mais chamava atenção no mundo em que Jeremias vivia, no contexto social que ele estava, é que as pessoas não acreditavam mais que as coisas poderiam mudar. Eles já nem se importavam mais. Eles já tinham admitido que a tragédia tinha tomado conta da vida deles. Eles haviam desistido de lutar. Eles haviam desistido de perseguir um objetivo, de perseguir uma vida de felicidade. Eles haviam entregue os pontos, baixado a guarda, e deixa acontecer o que tem que acontecer, e Deus nem se importa mais com a gente, e também nós também não nos importamos com Deus. Meus queridos, nesse contexto, Deus chama para Jeremias, e fala para ele assim: Jeremias, levanta, dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá eu vou entregar uma mensagem para você, e lá eu vou falar com você. E é interessante isso que existiam muitos profissionais naquele tempo, mas Deus faz um destaque e pede para Jeremias, e exatamente na casa de um homem que fazia um vaso, que trabalhava com o barro, moldava o barro para fazer vasos. Existem muitos aspectos que a gente poderia analisar sobre essa questão do vaso, mas não é bem isso o ponto que nós queremos trabalhar nessa noite, mas algumas coisas que vai ser muito importante para a gente entender a nossa vida, compreender as nossas relações, compreender como é que nós vivemos e por que tantas vezes nós somos infelizes, por que tantas vezes não compreendemos a nossa vida, por que tantas vezes vivemos de forma tão destoada com a vontade de Deus para nós. Primeira coisa que esse texto chama a atenção, que eu quero falar, é que a obra, esse homem que estava trabalhando com o vaso e o oleiro, ele estava num processo de fabricação. Não era uma obra concluída. A obra não estava concluída, não estava acabada, ele estava trabalhando. Diz o texto: vi que ele estava fazendo a sua obra. E o verbo aí significa que ele estava num processo de fabricação, ele estava criando, além de fazendo, ele estava criando, ele estava formando algo. E essa é a primeira lição que nós temos desse texto, é que Deus está fazendo uma obra. É verdade que Ele está fazendo uma obra no mundo, é verdade que Ele está fazendo uma obra em todas as pessoas, mas é verdade também que Ele está fazendo uma obra na minha vida, na tua vida particularmente. Deus está trabalhando, Deus não está parado. Muitas vezes o trabalho dele é invisível, você não está vendo. O trabalho dele é silencioso, você não está ouvindo, mas Ele está trabalhando. E nós muitas vezes nós somos daquele tipo de gente que antes que o artista acabe o trabalho, nós ficamos dando opinião. Eu acho que não está ficando bom. Aí ele diz assim: mas ainda não acabou. Mas você fica toda hora questionando: mas será que se você fizesse diferente não ficaria melhor? Ele dizendo: mas eu ainda não acabei.
Como você pode apreciar algo que eu não terminei? Mas nós queremos dar opinião antes que ele termine o processo. Assim é a minha vida, assim é a tua vida, queridos. Nós somos uma obra inacabada. Deus ainda está trabalhando em nós. Você não ficou pronto quando saiu do ventre da sua mãe. Você não ficou pronto quando você nasceu. Deus está trabalhando em você e vai continuar trabalhando em você. Por isso muitas vezes você não entende circunstâncias que Deus faz você passar. Por isso não entendemos muitas vezes maneiras como ou situações que nós somos levados. Por isso não compreendemos formas como a nossa vida toma. Nós não entendemos alguns caminhos pelos quais nós passamos. Porque não entendemos que nós estamos num processo de criação. O Criador continua trabalhando em nós. Ele continua trabalhando em nós. Ele continua trabalhando na minha vida. E Ele continua trabalhando na sua vida. Agora, uma vez que o trabalho dele se apresenta, na sua maioria das vezes, de forma silenciosa e de forma invisível, nós temos dificuldade de identificar. Porque, acima de tudo, o trabalho que Ele está fazendo nas nossas vidas, o trabalhar de Deus em nossas vidas, embora silencioso e invisível, é um trabalho certo e eterno. E essa é a nossa maior dificuldade de entender. É quando nós não imaginamos ou não pensamos que Deus não trabalha em mim, que Deus não trabalha em você somente para uma época. Deus não faz algo em nossa vida, querido, somente para um instante. Ele trabalha na gente por eternidade. Ele está trabalhando em mim, em você, para usar você nesse tempo, como a pastora Deise falou aqui. Mas Ele está trabalhando em mim e você para usar você num novo tempo, para usar você amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos, Ele vai continuar trabalhando em você. E mais, Ele está preparando você não só para esta vida, mas também para a vida eterna. Uma vida que não acaba aqui, mas que continua e que é por toda a eternidade. Nós somos pessoas que gostamos do instantâneo, do aqui e agora, do já. Eu quero o resultado agora, mostra aí, cadê as planilhas, cadê os relatórios, eu quero ver agora, cadê o resultado? Mas Deus não trabalha nesse tempo. Deus não tem pressa. Mas pastor, e se eu envelhecer muito, querido? Se Deus trabalhar por você durante 70 anos, para te usar durante 1 minuto, isso é suficiente para Ele. Se Deus trabalhar na sua vida durante 70 anos, eu vou repetir isso, Deus pode trabalhar na sua vida durante 70 anos, para te usar por 1 minuto. Você vai dizer, mas pastor, mas então, porque 1 minuto de Deus tem um efeito de eternidade. É isso que a Bíblia diz quando fala que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Porque Deus trabalha na eternidade. Eternidade é ausência de tempo. Deus não está olhando para tempo. Nós é que dizemos, Senhor, Tu estás demorando. Senhor, por que demora? Apressa-te, Senhor. Até quando, Senhor? São coisas nossas, coisas humanas. Deus trabalha fora desse tempo. Deus tem um processo dele, especial, de trabalhar na gente, queridos. E Ele está moldando você hoje, para algo que Ele quer fazer. Quando? Não sei. Isso é problema dele. Ele pode estar moldando você e alguém dizer assim, você já está pronto. Depois de tanto tempo, ele fala, não, ele precisa trabalhar mais. Eu vou continuar mais um tempo. Eu vou continuar mais um período. Eu vou continuar mais um momento. Primeiro aspecto, Deus ainda está fazendo a sua obra. Segundo lugar, o que ele estava fazendo, esse rapaz? Ele estava fazendo um vaso. Ele estava trabalhando com a cerâmica. Uma coisinha, um detalhezinho só, não queria entrar muito nessas coisas, mas só para ilustrar bem aqui para você. A cerâmica, quando ela foi descoberta, quando o homem descobriu que ele podia moldar e trabalhar o barro, e aí fazer os recipientes, os potes, os vasos,
Ele descobriu algo que mudou a história da humanidade, mudou eras, mudou a civilização. Muitas vezes as pessoas, antes disso, eles não podiam se locomover, não podiam fazer viagens, porque eles não tinham como transportar alimentos, não tinham como transportar objetos. Mas quando descobriu e quando conseguiu entender que ele poderia trabalhar e moldar um vaso, fazer um recipiente, isso mudou a história da humanidade. O homem agora podia armazenar alimentos ali, podia armazenar líquidos, podia fazer viagens, caminhar, usar isso como algo extraordinário. E a cerâmica e o vaso passou a ser algo de grande utilidade, que era muito útil para a vida das pessoas. Talvez você não percebeu isso, hoje você vive hoje nesse mundo aqui, com tanta evolução, com tanta tecnologia, que a gente não percebe isso, até porque poucas vezes usamos mesmo os vasos de cerâmica, né? Uso plástico, ferro, metal, de tanta coisa que a gente usa, raramente usamos os potes ou os vasos de barro. Mas no período dele aqui, querido, não tinha nada disso. Era o único instrumento que eles tinham para colocar os alimentos, para usar de transportes, até mesmo objetos e documentos eram guardados dentro de vasos. Recentemente foi encontrado numa escavação arqueológica alguns manuscritos da Bíblia e eles estavam colocados dentro de vasos, de barro, guardados. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim que nós temos esse tesouro, que é o Evangelho, guardado dentro de vasos simples, sem valor, para que a excelência não seja nós, do vaso, mas do que está dentro do vaso, que é o Evangelho de Cristo. Fazendo essa comparação, que o vaso era algo muito importante, o vaso era muito útil, mas o vaso não era só útil. Nenhum vaso, nenhum pote era simplesmente um pote, era simplesmente um vaso. Todos eles tinham um aspecto de obra de arte. Todos eles levavam em si, nas suas características, um moldar, uma característica única da mão daquele artista, daquele artesão, daquele homem que estava moldando o vaso, que estava trabalhando aquela cerâmica. Todos eles tinham aspectos da personalidade, do jeito de ser do artista, daquele que estava trabalhando aquele vaso. E isso eu acho glorioso. Jeremias chega ali e começa a ver aquele homem trabalhar, e percebe que ele quer moldar algo de acordo com a sua vontade, porque num determinado momento que ele estava fazendo, o vaso se estragou. E estragar aqui é no sentido, não saiu conforme ele desejava. Às vezes nós temos em mente que quebrou tudo, quebrou, caiu, tudo. Não estava saindo de acordo com o que ele queria. E o que ele pega e faz? Ele faz um outro vaso conforme a sua vontade, de acordo com aquilo que ele queria fazer. Isso é muito importante para a gente. É porque Deus criou-nos, Deus nos fez, e esse aspecto nosso, que nós somos esse vaso nas mãos de Deus, o oleiro por excelência, e Deus tem nos feito, e Deus tem trabalhado em nós, para que nós sejamos alguém útil, para que você seja usado por Ele, para que você possa servir alguém, para que você possa ter um lugar importante. Nenhum de nós, querido, nem eu nem você, somos alguém sem valor no mundo. Pode ser que alguém já disse para você, você não vale nada, você não tem valor, olha, a sua vida não tem sentido, você não serve para nada, mas isso não é a opinião daquele que te criou, esta não é a opinião do teu Criador, essa não é a opinião do teu Deus. Ele te criou com um propósito, Ele sabe que você tem utilidade, Ele sabe que você tem valor. E esse valor é suficiente e é poderoso para mudar a história de alguém, a tua e a de outra pessoa. Talvez você vive mal, porque você ainda não percebeu quem você é. Talvez você vive tão mal, porque você não considera aquilo que Deus criou você. Talvez você vive tão mal, porque pensa que a sua vida é só para isso, acordar de manhã, lavar roupa todo dia, que agonia, e outro dia novamente, e faz comida, e vai dormir, e levanta no outro dia, e vai trabalhar, e volta. A minha vida é só isso.
Às vezes você pensa assim, olha, eu gostaria de sumir, de não ver mais ninguém, de ir para um lugar distante, onde ninguém me conhece, começar a viver. Mas você olha para você e não vê sentido na sua vida. Você olha para você e não vê para que você está aqui. Você não descobriu isso ainda, querido. Mas a palavra de Deus para você, nesse texto aqui hoje, é que Deus te fez para algo útil. E que talvez você não entendeu ainda. Talvez você não percebeu ainda. Mas Ele está trabalhando em você para te usar para algo útil. E às vezes você nem sabe, você já está sendo útil para alguém. Às vezes você nem sabe, e Ele já está usando a sua vida para abençoar a vida de outra pessoa. E você nem entendeu isso ainda. Mas Ele continua trabalhando em você mesmo assim. Ele continua fazendo você mesmo assim. Mas não é só para ser algo útil. Deus te fez como algo belo. É isso mesmo. Deus te fez lindo. Nenhuma pessoa é mais um. Todos nós somos uma obra de arte. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse assim, porque nós somos feituras sua. A palavra feitura ali tem o sentido de obra de artista. Nós somos uma obra de arte, feita pelas mãos do Senhor. Você, querido, você, querida, é uma obra de arte. Você poderia ser enquadrado e colocado no museu para as pessoas admirarem, ou numa galeria em que todas as pessoas iam passar e olhar e falar assim, uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os mais velhinhos iam para um museu, os mais novinhos iam para uma galeria. Mas você seria uma obra de arte. Me segura, Jesus. Ei, Deus te fez belo, querido. Útil e belo. A gente não entende isso muito hoje, mas no tempo de Jeremias, um vaso, ele poderia ter esses dois aspectos. Alguém poderia ter um vaso e colocar lá numa prateleira, colocá-la num canto, para ornamentar uma sala. Seria algo lindo, algo maravilhoso. Toda casa aqui deve ter um vaso lá ornamentando, com uma florzinha em cima, mas tem vaso que não nem pôr flor dentro dele, porque ele por si só, ele já é uma obra de arte, já é algo especial, já é algo único. Ele traz traços do artista que moldou e fez aquilo. Mas os vasos também, não era somente algo para você apreciar, era algo para ser usado. O nosso tempo moderno, das linhas de montagem, da produção em massa, nós não sabemos entender mais a beleza disso. Nós não sabemos mais apreciar a beleza disso. Nós gostamos de tecnologia, nós gostamos de coisas feitas muito rápida, nós gostamos de muita produção, a gente gosta de quantidade, nós gostamos de coisa sofisticada, e nós perdemos o sentido do belo, daquilo que dá trabalho, daquilo que a pessoa passa horas fazendo. Nós desvalorizamos isso. Poucas pessoas hoje ainda compram uma obra de arte. Poucas pessoas hoje ainda investem dinheiro num quadro belíssimo pintado por um artista. Poucas pessoas hoje pagam tempo para ler uma poesia. Poucas pessoas hoje ficam tempo apreciando uma canção somente pela beleza da melodia e pela beleza da letra. Por que você ouve música? Para curtir. Eu gosto de curtir a música. Nós somos assim, queridos. Mas não é o princípio de Deus. Por isso que a Bíblia fala que para nós contemplarmos a formosura do Senhor, a beleza de Deus. Infelizmente, a nossa vida, essa vida que nós escolhemos viver, de tantas correrias, nós não temos tempo. Não é que nós não temos tempo, nós não criamos tempo para apreciar as belezas extraordinárias de Deus. Muito pouco. Você para diante da natureza, para simplesmente ficar olhando, simplesmente ficar apreciando.
o nascer do sol, ou o pôr do sol, ou uma noite estrelada, ou mesmo a chuva caindo. Tudo para a gente é muito rápido. Nós pedimos, faz tempo que não chove, começa a chover, essa chuva não vai parar mais, tem que sair. E nós perdemos a beleza disso. Mas Deus, que não está envolvido nas nossas correrias, Deus nos criou para sermos ociosos. É que ociosidade foi uma palavra que está pejorativa, mas a ociosidade significa você ter tempo para admirar o belo, tempo para refletir, tempo para contemplar. Deus continua trabalhando desse jeito. Deus continua trabalhando na nossa vida como um artista, como um artesão, como alguém que trabalha os detalhes da nossa vida. E nós estamos com pressa. Deus, vai, dá um jeito logo, Pai. Muda esse homem que eu não aguento mais. Trabalha nessa mulher, Senhor. Para ontem, com pressa. Deus, esse menino não muda, Senhor. Estou orando já faz uma semana, Pai, e não acontece nada. O que está vendo? Senhor, por que essa dor, por que esse sofrimento? Já tem 1 ano. E Deus está começando as suas pinceladas. E Deus está começando uma obra. E Ele faz cada detalhe e fica admirando. Lê lá sobre a criação do mundo. Falava quando chegava no final e viu Deus que tudo era bom. Era isso mesmo, querido. Deus acabava o dia, Ele parava e ia admirar. Pô, ficou bom, hein? Ficou bom. Olha essas árvores que nós criamos. Ficou maravilhosa. Olha os rios, olha a cachoeira. Gente. Olha como ficou bonito essa água caindo sem parar, sem parar. E Deus ficava admirando. E Ele criou o homem e disse que ficou muito bom. E Ele nos fez isso, querido. Mas até ler a Bíblia, a gente lê correndo. E foi para a manhã, primeiro dia, fez o Senhor o segundo dia, criou as árvores, e criou o homem para a terra, sobre o e foi feito o homem vivente. Não, irmãos. Pense em Deus, trabalhando artisticamente na gente. Eu creio que Ele trabalhou artisticamente na gente. Eu creio que Ele ficou um tempo trabalhando as nossas digitais. Riscando, fazendo cada risquinho que você tem na mão. Detalhezinho. Essas linhas que você tem, Ele ficou trabalhando. Curvinha da orelha, Ele moldou assim direitinho. Isso dá trabalho. Só um artista aprecia isso e faz isso. Ele trabalhou cada aspecto do nosso corpo. E assim também Ele trabalha na minha vida, na sua vida, na minha formação e na sua formação. Não adianta você ficar apressado. É melhor você entender que Deus está trabalhando a cada dia. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Ele trabalhou, e aquele artista que fazia o vaso, ele trabalhava a partir do barro. O que é um barro? Que beleza existe no barro? Úmido, sem vida, sem graça, mas quando ele pegou nas mãos e começou a trabalhar, aquilo começou a ficar bonito. Assim era a minha vida e a sua vida. Fora das mãos de Deus, não tem graça nenhuma. Fora das mãos de Deus, não tem vida nenhuma. Mas quando nós nos deixamos ser moldados por Deus, quando nós nos permitimos ser trabalhados por Deus, Ele vai trabalhar a gente. Ele vai trabalhar a paciência na gente. Será aquele barro irado, bravo, nervoso, que ninguém podia falar nada perto de você, que você explodia? Aí Ele começa a trabalhar você. Será aquela pessoa que dura no coração duro, não perdoa ninguém, quer matar todo mundo, quer destruir tudo? Aí Ele começa a trabalhar você, para você ser mais amoroso, para você ser mais bondoso. E às vezes Ele faz isso. Você pode perguntar, mas na prática, como é que isso acontece? Usando relacionamentos. Eu já falei uma vez sobre isso aqui. Você ora a Deus e fala, Senhor, eu estou me sentindo assim, eu preciso de mais paciência.
Ele põe uma pessoa perturbada junto de você, para te treinar para ser paciente. Fala, Deus, eu preciso de mais sabedoria. Ele coloca um monte de problema para você, para que você resolva os problemas e fique sábio. Você pede mais amor. Deus te dá pessoas difíceis para você lidar, para que você aprenda a amar. Isso é o trabalhar de Deus. Você pede mais confiança. Ele manda mais uma prova para você. Você fala, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Ele fala, beleza, vamos para o deserto comigo. E aí ele leva você para o deserto, e lá ele conversa com você, lá ele fala com você, lá ele se apresenta quem ele é para você. Ele cuida de você a cada dia. Às vezes você faz oração que você nem precisa. Você fala, Deus, eu quero receber um milagre. Mas você não está precisando de milagre. Aí ele coloca um problema para que você precise me dar um milagre, então, na sua vida. Porque às vezes nós oramos coisa que nós não precisamos, coisa que nós não sabemos. E Deus está moldando a gente. E sabe quando isso vai acabar? Demora. E vai ser um processo contínuo, queridos. O vaso quebrou. O vaso se arruinou. Tem o sentido, não saiu conforme aquilo que ele estava fazendo. E tranquilamente, se fosse eu, já pegava a máquina, não digo que eu quebrava, não, mas eu vendia, fazia um dinheirinho. Outra pessoa já podia chutar aquela roda, falava, não vou levar esse negócio de vaso, não, jogava o barro lá, deixava esse negócio, vou trabalhar com outra coisa, vou ser serralheiro é mais fácil, vou ser carpinteiro, negócio de oleiro não dá, barro é muito complicado de mexer com ele, mas o oleiro não faz isso. O vaso não saiu conforme, a coisa não deu muito certo, não estava muito indo no ritmo que ele queria. Ele pacientemente molda novamente e com o mesmo barro ele faz outro vaso e a Bíblia diz, conforme a sua vontade, conforme aquilo que ele queria fazer. Ei, irmão, olha para mim. E aí, não adianta você dizer para ele o jeito que ele tem que fazer ou o que ele tem que fazer, porque isso é soberania dele. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, ele diz assim, pode a coisa criada dizer para quem está criando, por que me fizeste assim? Pode o barro dizer para o oleiro, por que você está me fazendo assim? Não. Por que? Você pode perguntar, por que Deus está fazendo assim? Porque Ele é Deus, e Ele sabe o que está fazendo, e Ele é soberano. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Porque Ele está trabalhando em você do jeito dEle, e aí Ele é Deus, e Ele é soberano. Eu não estou falando em determinismo, não estou falando em predestinação, eu estou falando num Pai amoroso trabalhando as nossas vidas na sua forma, para que nós sejamos útil e belo. Um Pai misericordioso, glorioso, que sabe o que nós realmente precisamos, que nos entende, que conhece a nossa vida. Ele está cada dia trabalhando com a gente, com o objetivo de fazer de nós aquilo que Ele quer fazer. E o último ponto é a nossa resposta. Porque se você observar, Deus fala isso com Jeremias, e depois ele dá uma pregação para Jeremias, dá uma mensagem. A mensagem era mais ou menos assim, você vai dizer agora para o povo aí de Israel, assim como esse vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Por acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Diz uma coisa para o pessoal, o seguinte, quando eu disser para uma nação que eu vou destruir, arruinar, acabar com eles, eles se arrependerem e mudarem o seu modo de vida, eu mudo também a minha que eu disse que ia fazer e não destruo mais eles e abençoo. Mas se eu também disser que vou abençoar, que vou prosperar, que vou dar coisa boa para eles, e eles forem rebeldes, se voltarem contra mim, eu mudo também o que eu estava planejando sobre eles e vou trazer mal sobre eles.
Você vai lá e diz para as pessoas exatamente isso. Ah, Jeremias, e antes que você diga, eu já vou falar o que eles vão responder. E isso está no versículo 12 do capítulo 18. Mas eles responderão, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. A versão da Bíblia Mensagem fala assim, mas eles vão dizer descaradamente, por que devemos fazer isso? Qual é a vantagem? Vamos viver como sempre vivemos, não importa o que aconteça. Irmãos, tudo isso vai depender agora da nossa resposta, do trabalhar de Deus na nossa vida. Você sabe que você está num processo de formação. Você sabe que Deus está fazendo algo útil e belo. E que muitas vezes nós arruinamos. Porque o mal não é na inabilidade do artista. Não. O problema não está no oleiro, o problema está no barro. Nós somos barro e de péssima qualidade. E aí ele precisa trabalhar na gente. E aí fica doloroso. E aí dói. E aí a gente chora, a gente esperneia, a gente reclama, a gente... mas ele está trabalhando. E é a forma que tem de fazer isso na gente. Senão a gente não muda. Mas nesse processo, vai depender de uma resposta nossa. De dizer, eu quero ou não continuar sendo moldado por ti. O vaso aqui, ou o barro, não tem uma vontade de escolha. Mas nós, muitas vezes, nos comportamos pior do que o barro. Porque as pessoas responderam para o Senhor exatamente isso. Olha, Deus, faz o seguinte, nós não vamos fazer isso, não. Nós não vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, não. Nós vamos continuar vivendo do jeito que nós estamos, e aconteça o que aconteça. Pode destruir, pode vir o mal, a gente escolhe viver assim. E essa é a resposta que muitas pessoas têm dado a Deus. Essa é a resposta que muitas pessoas que já conhecem o Senhor, viram as costas para Deus e diz, esse negócio vira nada. Essa é a resposta de muitas pessoas que no meio do caminho, no meio da provação, falam, Deus se esqueceu de mim. Eu não acredito nesse negócio que Deus está trabalhando. Eu não acredito nessa coisa. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que ser o que ele é, cada um tem que se virar, cada um cuida de si mesmo. Deus não está se importando com ninguém. A gente vê pessoas dizendo isso, meus irmãos. As pessoas escolhem e deliberadamente se comportam dessa forma. Se eu não fizer, não fica achando que Deus vai fazer, não. Conversa. Acha que Deus vai se importar comigo. Talvez porque não conhecem Deus de verdade. Porque não sabe quem é Deus de verdade. Deus é um Deus pessoal. Ele é o meu Deus. Ele é nosso Deus, mas Ele é o meu Deus. E se você não quiser que Ele seja teu Deus, querido, o problema é teu. Ele vai continuar sendo o meu Deus. Não tem problema nenhum, não. Ele é o Pai nosso, mas também é o meu Pai. Ele é o Senhor de todos nós, mas Ele é o meu Senhor. Ele é o Salvador do mundo, mas é o meu Salvador. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Eu acredito, eu creio que eu estou nas mãos dEle. Eu creio que Ele está trabalhando na minha vida. E eu sei que eu sou um dos barros que dá mais trabalho para Ele. Eu creio que cada dia Ele precisa dar uma arrumada em mim. Que a cada dia eu saio, estou um pouquinho, mas as suas mãos hábeis trabalham em mim. Trabalha a minha personalidade, trabalha o meu caráter, trabalha as minhas vontades. Ele me puxa daqui, me amassa dali, faz uma dobrinha ali, faz uma abazinha, dá uma arredondada. Ele tem que trabalhar na minha vida, querido. E nessa noite, uma palavra muito simples para você. Ele quer dizer para você, eu quero trabalhar na sua vida. Você não precisa fazer grandes coisas.
mas que você nessa noite só saia daqui dizendo assim: Deus, eu quero que o Senhor continue trabalhando na minha vida. E mesmo quando eu não entender o que o Senhor está fazendo, eu aceito a tua vontade. Mesmo quando eu não compreender por que tem que ser assim, Senhor, eu me submeto ao teu querer, eu me submeto, porque eu sei que no final eu serei algo útil e belo para a tua glória. Aleluia. Tem uma palavra de Deus, talvez não seja para todas as pessoas aqui nessa noite, mas será para algumas pessoas. A palavra de Deus para você é que Deus vai mudar alguns aspectos da sua vida. Deus vai mudar alguns rumos que a sua vida está caminhando. Para alguns, vai acontecer de uma forma natural. Para outros, de forma sobrenatural. Eu quero que você saiba antes que aconteça. Existem algumas pessoas aqui, nessa noite, que ainda nesse mês, Deus vai fechar algumas portas para você. E quando Ele fechar, não queira arrombar a porta que Ele fechou. Você vai entender que é uma porta que Deus fechou. Vai doer, vai ser difícil, porque era a tua vontade. Mas quando Deus fechar essa porta, Ele vai te guiar para o que Ele de fato quer de você. Não é o que as pessoas dizem de você. Não é nem o que essa família diz de você, mas o que Ele preparou para você. E Ele vai trabalhar isso na sua vida. Algumas pessoas, Deus vai abrir uma nova porta para você. Porta difícil, mas que Deus vai permitir você entrar e vai estar com você. E vai caminhar com você. Uma caminhada lenta, gradativa, mas uma caminhada de vitória na sua vida. Descansa, querido. Simplesmente descansa nele. Seja como o barro, entregue-se a Ele. Deixa Ele trabalhar em você. Mesmo que você não entenda. Mesmo que pareça que você vai perder algo muito precioso. Mesmo que pareça que o seu grande sonho de vida vai desmoronar. Porque muitas vezes nós não estamos sonhando o sonho que Deus sonha para a gente. Muitas vezes eu me iludo. Muitas vezes nós nos iludimos, achando que o meu sonho é o sonho que Deus tem. Nessa hora, Ele precisa quebrar a gente. Nessa hora, Ele precisa começar de novo na vida da gente. Um novo processo. Mas no final, esse processo vai ser glorioso e vai ser maravilhoso. E lá na frente você vai olhar para isso e você vai dizer assim: graças te dou, Senhor, porque o Senhor fechou aquela porta. Graças te dou, porque o Senhor tirou algo que para mim parecia tão precioso, tão glorioso, tão bonito. Mas o Senhor mudou isso para a glória do teu nome. Se apaga, as trevas reinarão. Se o nosso fogo for para queimar o nosso irmão, com o ódio da Inquisição, Deus morrerá em nós. Mas se o nosso fogo for como o fogo de Atos 2, então, por favor, Senhor, incendeia-nos. Incendeia, assim, ó. Vai sobre a cabeça do seu irmão aí, ó. Bata. Se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se
Se a chama se apaga, as trevas reinarão. Se o nosso fogo for para queimar o nosso irmão, com o ódio da Inquisição, Deus morrerá em nós. Mas se o nosso fogo for como o fogo de Atos 2, então, por favor, Senhor, incendeia a luz, incendeia. Aleluia, visita o teu povo nesta noite. Visita o teu povo nesta noite. O teu Espírito Santo vem inflamar os corações. Que nessa noite nós saímos aqui renovados. Aleluia, restaurado pelo poder do Senhor. Vem, Senhor, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e traga luz. Luz, 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 luz. Viver a luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. Luz, assim, luz, luz, viver a luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. Luz, 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 viver a luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. Luz, 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 viver a luz, 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 luz. Não vale a pena andar na escuridão. A luz Da igreja Bom Retiro, da placa da igreja. Incendeia. Ei, ei, incendeia, 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 Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esta luz está brilhando. Aleluia! Glória a Deus! Todos nós um dia estávamos em trevas e esta luz brilhou. Glória a Deus. Com certeza você foi tocado por essa palavra. Permita que Deus, como oleiro, trabalhe na sua vida, pois nós somos os vasos. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida e creia que o Senhor que trabalha em nós, Ele quer o nosso melhor. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por todos aqueles que estão, Senhor, na Tua presença agora, que assistiram essa programação. Pedimos um milagre na vida do marido, da esposa, do filho, da filha. Pedimos a Tua intervenção para salvar, para libertar, para curar. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades, abrir as portas, responder com Teu poder, com a Tua unção e com a Tua glória. Querido Deus, que aonde, Senhor, teve alcance da Tua palavra, haja um milagre, haja a operação do Senhor e o Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para Teu louvor e glória. Amém. Graças a Deus. Até o próximo programa, Mensagem de Esperança. Deus te abençoe. Amém.